Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo professorista. Tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa. Estamos aqui para mais um vídeo nosso tradicional de todas as quintas-feiras. E quem viu o vídeo da semana passada acompanhou que eu estou gravando uma sequência onde eu montei um mapa mental, onde eu comento onde eu particularmente entendo qual são as maiores dificuldades na área de segurança do trabalho, tanto do ponto do empregador, quanto dos empregados, quanto do governo, quanto dos profissionais de segurança do trabalho. No primeiro vídeo, eu falei especificamente do empregador, as barreiras, as dificuldades e até a relação que tem com o governo e com os profissionais de segurança. Por quê? Se o governo não tem uma estrutura que possa fiscalizar, consequentemente, a sensação que o empregador tem é de impunidade, porque não vai fiscalização. Ele trabalha lá há 10, 15 anos e nunca teve uma visita de fiscalização. Então, o que adianta o profissional de segurança ir lá e falar: ah, não, o senhor corre o risco de ser autuado se tiver uma fiscalização? O cara está ali há 20 anos, nunca teve fiscalização. Né? E outra é a questão da efetividade e da experiência e conhecimento dos profissionais, que se o empregador contrata profissionais o tempo todo ruins, que só trazem burocracia, nenhuma solução prática, nenhum atributo significativo ao dia a dia da empresa, que ele consiga ver, que seja palpável, né, e não apenas histórias, né, consequentemente, ele vai perdendo a fé que a área de segurança realmente tem um importante papel no seu dia a dia. Beleza? Então, a gente abordou no primeiro episódio, foi na semana passada, eu vou deixar o link aqui para você, que foi relacionado ao empregador, e hoje a gente vai falar sobre os empregados. Beleza? Então, vamos compartilhar aqui, ó, os empregados. Ah, mas peraí, volta. Antes, vamos à vinheta. Tava quase esquecendo. Maravilha, galera. E como a gente começa sempre aqui os nossos vídeos pedindo ajuda para você, né, nessa nossa relação de reciprocidade. Eu tento trazer um pouco do conhecimento, da experiência, do que eu vivi até hoje na área de segurança do trabalho. E a única coisa que eu peço em troca é que você assine nosso canal, compartilhe com a maior quantidade de profissionais de segurança do trabalho para a gente disseminar a palavra da prevenção por aí. Clica aqui, ó, para receber as nossas notificações e ajuda a gente nessa missão aí. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, no vídeo passado a gente falou do empregador, então vocês podem ver que a gente abordou aqui 13 aspectos, ok? E a gente vai falar hoje dos empregados, onde a gente tem aqui, ó, 11 aspectos relacionados. Então, eu vou começar abrindo aqui, ó. Então, o que acontece? Muitos trabalhadores, né, não entendem segurança e saúde do trabalho como um valor, tá? Eles acreditam que acidente é uma questão de azar e sorte e se colocam em condição de risco em função da necessidade de dar resultados à empresa. Ah, mas Vitor, o funcionário se coloca numa condição de risco para dar resultado à empresa? Sim, muitas das vezes sim, ele não consegue enxergar aquela situação. Basta ver alguns acidentes que eu já tive a oportunidade de acompanhar, que foi um trabalhador que não fazia naquela atividade, que ele não estava acostumado com aquilo e que por livre e espontânea vontade ele resolveu ajudar um amigo, ele resolveu fazer uma atividade sem ninguém pedir, né? É claro que também é necessário uma orientação mais pesada da empresa quanto a isso, é necessário, porque o que não é proibido acaba sendo permitido, infelizmente, no dia a dia. Então a empresa precisa também se posicionar. Ó, a gente não aceita fazer atividades que você não está autorizado, que você não está treinado, que você não conheça os riscos. E muitas das vezes, quando a empresa não se coloca dessa forma, o trabalhador acaba se colocando em condições de risco e com vontade, sim, de ajudar a empresa. Então, vamos abrir os aspectos aqui, ó. Não identifica segurança como valor. Por quê? Muitos acabam enxergando a segurança e saúde como uma obrigação, porque alguém fala o que ele tem que fazer. Ele não participa das ações de segurança, ele não está envolvido, que também é contrário à própria legislação, onde a própria NR9, a NR1 agora fala que
o trabalhador tem que participar de alguma forma do reconhecimento de risco, ele precisa conhecer as medidas de controle, e muitas das vezes o profissional de segurança, por acreditar que ele é soberano, porque ele conhece tudo, que ele sabe sobre segurança do trabalho, ele acaba deixando de simplesmente de perguntar ao trabalhador o que ele acha, se ele concorda, se ele não concorda, né? Eu não estou falando para dar carta branca ao trabalhador, mas sim para envolver ele de maneira que, quando ele se sente parte das decisões, é muito mais fácil ele aceitar determinados processos, aceitar determinados procedimentos. Então, não é simplesmente desenhar, escrever um procedimento, tornar obrigatório de um dia para o outro, mas sim fazer, implantar junto com os trabalhadores. Tá? O segundo item relacionado ainda a isso, não percebe que a empresa efetivamente se preocupa com a saúde e integridade física dos trabalhadores. Precisa se deixar claro a importância do trabalhador no dia a dia, que se ele faltar, que se ele acidentar, ele vai fazer parte. Tem que deixar claro que não é apenas porque a empresa tá com medo de ser multada ou tá com medo do sindicato. Não, se a empresa contrata um técnico de segurança, compra EPI, está disposta a investir menos que o mínimo na saúde e segurança do trabalho, sim, ela tem alguma preocupação, né? Muitas das vezes o fato, mas ele contrata o técnico de segurança porque é obrigatório, compra EPI porque é obrigado. Sim, mas apesar de ser obrigado, ele está fazendo, ele poderia ser obrigado e não fazer. Tá? Aí volta no que a gente falou no vídeo anteriormente. Se o cara tá lá há 20 anos e nunca foi fiscalizado, se o problema dele, se o medo dele efetivamente fosse fiscalização, ele podia simplesmente não fazer nada, porque ele nunca é fiscalizado. Então a gente precisa ter consciência de que, mesmo que o investimento na área de saúde e segurança não seja o que nós profissionais gostaríamos, a gente tem que entender que existe alguma coisa, existe alguma preocupação. Essa preocupação ela vai ser maior ou menor da forma com que a gente levar a informação, da forma com que a gente orientar, da forma com que a gente conseguir mostrar para a empresa a importância de aumentar esse investimento. Beleza? A questão de azar e sorte. Quais são os outros aspectos que a gente tem aqui, ó? Falta de percepção de risco e perigos dentro da empresa. Isso precisa ser melhor trabalhado. O profissional de segurança e saúde, ele quer que o empregado e o trabalhador enxerguem as situações como a gente enxerga, e não, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso precisa, eu brinco que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. A gente precisa ganhar determinadas barreiras. Eu costumo dar o exemplo em algumas palestras que eu dou. Se você pegar um turista de um país que não conhece e não tem nenhum contato com o Brasil, né, manda ele no Rio de Janeiro, de uma comunidade ou qualquer área mais perigosa de São Paulo também, com colete da Polícia Civil, fala para ele que é uma fantasia de carnaval, que ele para ele lá ir numa festa. Ele vai, porque ele não conhece, ele não sabe, ele não consegue enxergar que aquela condição pode lhe trazer algum prejuízo. Então, é fato, o óbvio precisa ser dito. Você tem que falar para o trabalhador, detalhe por detalhe, o que ele precisa ter cuidado, o que é risco, o que é perigo, quais são as medidas que diminuem os riscos, como é que a coisa vai funcionar, para com que ele tenha informação para tomadas de decisão durante o dia a dia da sua atividade. Beleza? Anos de hábitos e comportamentos inadequados sem consequências, né? Então, a vida inteira ele descumpriu regra, a vida inteira ele deu jeitinho, a vida inteira ele não seguiu nenhum tipo de processo ou procedimento, e você, a partir do momento que pega o cara, quer que de um dia para o outro ele comece a seguir as regras. Não vai funcionar. Isso precisa de um processo de maturação da cultura de prevenção, tanto dentro da organização quanto na cabeça de alguns funcionários. E, muitas das vezes, alguns funcionários não vão conseguir se enquadrar aquela formatação de cultura de segurança e saúde do trabalho, e eles vão ter que procurar outro lugar para trabalhar, porque não conseguem se enquadrar. Não estou falando para desistir logo de imediato, mas você precisa analisar os perfis de profissionais de acordo com a maturidade de segurança e saúde dentro da sua empresa.
Outra coisa, falta de dados de realidade e apresentação das consequências. Eu não estou falando para você passar uns slides com as pessoas sem braço, sem cabeça, sem uma perna. Não, mas eu acho que é importante você compartilhar os acidentes que aconteceram, quanto está acontecendo, o histórico, por que está acontecendo, compartilhar com os trabalhadores que as coisas acontecem. Não é eles ficarem sabendo de algumas coisas pela rádio peão, né? Isso é fundamental. Você precisa apresentar o quanto os trabalhadores perdem, quanto a família dele perde. Né? Joãozinho perdeu emprego, perdeu um braço, não consegue mais voltar, a família dele está tendo esse impacto. E você não precisa muitas das vezes falar, você pode trazer histórico de outras empresas, de outros lugares, para poder compartilhar isso. Beleza? E mais 3 fatores. Aqui, ó, não enxerga seu comprometimento com a SSC, um ponto significativo à empresa. Ele não vê o seguinte, não, se ele alcançar a meta de produção, ele vai ser recompensado. Agora, se ele seguir as regras de segurança, o que ele ganha? O que a empresa, sem ser o técnico de segurança, o que o supervisor dele, o que o gerente dele, o que o dono da empresa entende se ele tem um profissional que pensa em segurança? Isso tem que ficar claro, tá? A falta de cultura em cumprir regras e procedimentos, que está associado diretamente ao que a gente já comentou lá em cima, e a ausência de lideranças engajadas em segurança e saúde do trabalho. É aquilo, se não encarregado, se nenhum supervisor está preocupado com a segurança e saúde do trabalho deles, por que ele vai se preocupar? Né? É a questão da liderança, por exemplo. Você precisa ter as lideranças pensando em segurança. Não é só o SESMIT, não é só o técnico, só o engenheiro. Segurança é feito por todos. E se a gente não batalhar, se a gente não trabalhar essas lideranças, realmente fica mais difícil o trabalhador enxergar que segurança e saúde realmente é um valor dentro da empresa. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Beleza? Então, galera, esses foram alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês em relação ao empregado, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Ao empregado, tá? Então a gente já falou do empregador, a gente está terminando aqui de falar sobre o empregado e semana que vem a gente vai falar sobre o governo, beleza? Maravilha, até a próxima. Gostou? Tá fazendo sentido? Comenta, compartilha, ajuda a gente aí nesse projeto. Um abraço, valeu!